Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Uma alegria receber a deputada Marília Reis, que vai nos falar sobre sua candidatura ao governo de Pernambuco, pré-candidatura ao governo de Pernambuco, e a difícil decisão que tomou recentemente, que foi deixar o Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Marília. Tudo bem com você? Boa tarde, Atushi. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui novamente, né, conversando com você. Espero em breve estar nos estúdios aí em São Paulo para a gente bater outro papo. Faremos isso. Marília, deixa eu só agradecer aqui a Manove, que chegou como assinante aqui da TV 247. E eu quero te pedir, já para entrar no tema mais polêmico, né? Como é que foi para você tomar a decisão de deixar o Partido dos Trabalhadores depois de tanto tempo e depois de ter entrado no PT num momento extremamente difícil, quando o PT era massacrado com acusações de lava-jato, golpe contra Dilma. Então, eu queria te pedir para falar sobre a sua história no PT, como começou, é importante lembrar ao público, né? E por que ela terminou nesse momento agora. Atushi, realmente foi uma das decisões mais difíceis que tomei na minha vida, né? Porque, só fazendo uma retrospectiva, eu era do PSB e na época que eu saí do PSB, na verdade que eu rompi com o PSB, foi por questões ideológicas. O PSB em 2013 para 2014 iniciou uma mudança de diretriz ideológica, de diretriz política. Foi naquela época em que até pensaram em tirar o socialismo do estatuto, começaram a fazer, foram os primeiros a defender com mais ênfase a independência do Banco Central, entre outras pautas que nós considerávamos que eram muito perigosas para o Brasil, já que a gente tinha se livrado, fazia pouco tempo, de um projeto neoliberal. Né? Então, não poderia haver um projeto neoliberal disfarçado de socialismo. Então, foi muito tranquila a decisão que eu tomei naquele momento, porque foi de acordo com minha ideologia, com minhas convicções. Então, fui para o PT, mesmo num momento muito difícil que o partido estava enfrentando, estava sendo criminalizado, no momento em que o PSB apoiou Aécio Neves, né? Tinha todos aqueles protestos contra a presidenta Dilma. Então, desde o início, eu me mantive firme do mesmo lado em que sempre estive. Que ano foi, Marília? E na época que eu declarei apoio e rompi com o PSB foi 2014, mas como eu tinha mandato, só pude me filiar mesmo em 2016. Mas desde 2014 que eu tomei esse posicionamento. E foi difícil, aparentemente difícil, porque foi um partido que havia sido refundado e presidido por muitos anos pelo meu avô, Miguel Arraes, mas eu sabia que aquele PSB não era mais o PSB de Arraes, então não era mais o nosso PSB da época em que defendíamos realmente uma linha ideológica diferente. Então, foi uma decisão que chocou muita gente, e na época, pelo fato de o PT estar numa situação difícil, todo mundo dizia que eu era maluca, que eu estava me suicidando, que era uma loucura ir para o PT, que o PT ia se acabar, mas eu resolvi ir para o PT, defender a democracia e ajudar o partido a se reerguer e voltar a governar o país, né? Voltar a governar o país para que se concretizasse o projeto de sociedade que a gente acredita. E depois de entrar no PT, na época que entrei no PT, na verdade, foi uma época tranquila, porque muita gente estava saindo e eu entrei, então não era uma época em que as disputas internas estavam sendo realizadas da maneira, digamos assim, tradicional, que costumeiramente se fazia aqui em Pernambuco, como se faz em outros estados também, cada um com suas peculiaridades. Então, depois de entrar no PT, me reelegi vereadora pelo terceiro mandato e comecei a andar o Estado, a gente fazendo reuniões, fazendo atos contra a reforma da Previdência, contra toda aquela agenda de desmontes, né, de Michel Temer, e isso terminou fazendo que o PT de Pernambuco achasse que nós deveríamos ter uma candidatura ao governo do Estado. Mas, depois de alguns anos sendo oposição, né, PT e PSB aqui em Pernambuco, quando a nossa candidatura começou a crescer bastante, começou a ganhar muita força, pelo fato de o PSB ter o seu coração aqui,
no Estado, né, começou a tentar fazer ameaças, né, fez ameaças ao PT nacional de isolar o PT, de ir apoiar Ciro Gomes e deixar a candidatura de Lula, que terminou na candidatura de Haddad, em um isolamento completo. E esse movimento seria do PSB junto com o PCdoB. E por isso o PT Nacional achou por bem não permitir a nossa candidatura, para que fosse priorizado o projeto nacional. E eu discordei na época, continuo discordando, acho que não foi um bom movimento, até porque na época foi um conjunto de governadores do Nordeste que apoiou a Haddad, e isso foi bom para os governadores todos, porque aqui no Nordeste Bolsonaro não se cria, né? Lula, o PT, enfim, é muito forte politicamente, tem uma força política muito grande. Então, os governadores, para ganhar a eleição, precisavam apoiar a Haddad. Então, acho que faltou um pouco dessa compreensão. Além disso, houve uma negociação em torno de Minas Gerais, que o PSB retirou a candidatura do Márcio Lacerda, o PT retirou a minha candidatura aqui, e o PSB nacional ficou neutro. Então, foi toda uma negociação entre partidos. Houve uma articulação grande de uma pequena parcela do PT local, mas foi, de fato, uma decisão nacional. Mas foi tudo muito sofrido, tudo mediante muito desgaste. Os pernambucanos que estão me acompanhando aqui sabem disso. A gente, para fazer essas articulações, tomar essas decisões na política, não necessariamente a gente precisa desgastar quadros, se degladiar dentro dos partidos. Nós precisamos ter a convicção e a certeza de que nós temos muito mais convergências do que divergências. Depois disso, me elegi deputada federal, não fiz campanha para o PSB, né, durante a campanha de 2018, apesar de o PT estar apoiando o PSB aqui. O governador tinha, como tem ainda hoje, mais de 70% de rejeição. E me elegi deputada federal, fui uma das mais votadas do PT no país. E lá na Câmara aprendi bastante, mas já iniciou-se a discussão sobre a candidatura à Prefeitura do Recife, não é? E aí é que foi sangue para todo lado, porque o PT Nacional julgava que era necessária haver essa candidatura, e eu acho também que foi importante, porque o PT só teve duas capitais no Brasil em que o PT foi para o segundo turno, uma delas foi o Recife, e foi uma série de desgastes que aconteceram ao longo desse processo do ano de 2019, no ano de 2020, em março, o PT Nacional determinou que haveria a candidatura a prefeita, mas localmente foi muito difícil, e como já tinha o precedente de 2018, havia essa sensação de que no meio político de Pernambuco, do Recife, de que eu não conseguiria concretizar a candidatura. Então, a gente não conseguiu montar um leque maior de alianças, não conseguiu montar uma chapa mais competitiva de vereadores, foi muito complicado, houve um desgaste político muito grande. No final, a eleição, eu acredito que, apesar de perdermos eleitoralmente, nós ganhamos, foi uma eleição bastante, com muita baixaria, com muito antipetismo, foi bem nos estilos bolsonaristas, né, com fake news. Inclusive, Bolsonaro usava fake news em disparos de WhatsApp. Aqui foram usadas fake news na televisão, e já começaram a espalhar fake news contra mim aí pelo Estado, né? Já a operação suja já começou. Então, foi muito difícil esse processo, e depois disso iniciou-se uma conversa para 2022 em unidade com o presidente Lula. Mas foi tudo muito mal conduzido, Atushi. O PT de Pernambuco, quem é de Pernambuco sabe que muitas lideranças petistas que eram promissoras terminaram definhando por conta da briga interna. Mas aqui eu quero também fazer uma observação. Não era todo o PT local, né? Tinha uma boa parcela dos dirigentes, inclusive, que estavam conosco, e não é um projeto de Marília, era um projeto para Pernambuco,
que nós, para Pernambuco, para o Recife, que nós acreditávamos que, sempre acreditamos que era melhor que o Partido dos Trabalhadores estivesse à frente dessa condução e estávamos juntos nisso. Mas o PT funciona por sistema de maioria e, infelizmente, nós não tínhamos a maioria formal e burocrática no diretório. Eu queria até te perguntar sobre esse processo de 2022. Antes, vou ler o comentário da Silvia Mônica, que eu acho que isso expressa também a posição de muito eleitor pernambucano. Né? Ela fala: sou pernambucana, policial civil, sou petista, voto em Marília Reis para governadora, liderança da nova geração da política brasileira. PSB perseguidor de sindicalistas, Áureo Cisneros resiste. Quando surgiu a disputa para o governo do Estado, quem aparecia como candidato era o senador Humberto Costa, inclusive aparecia na frente das pesquisas. E aí ele abre mão da candidatura em nome da Aliança Nacional com o PSB, naquele momento em que estava se discutindo se haveria federação ou não, né? Já tinha começado essa discussão também em torno do Geraldo Alckmin como vice. O seu nome não estava colocado como pré-candidata a governadora dentro do PT, era só o do senador Humberto, Marília? Como é que foi esse processo? Eu não tive nem a oportunidade de fazer essa discussão, Atush. Primeiro porque a candidatura de Humberto, é importante frisar que não era uma candidatura do PT, por favor, Inácio, desculpa, gente. Não era simplesmente assim, a candidatura do PT incondicionalmente. Era uma candidatura, era uma indicação de nome para ser apoiado pela Frente Popular, ou seja, era algo que era impossível acontecer. Jamais o PSB daqui iria apoiar um nome que não fosse do PSB, nem que eles inventassem o nome, como de fato fizeram. Eles apoiariam uma candidatura que não fosse do PT. Aqui em Pernambuco não funciona como em outros estados, em que já houve esse tipo de negociação. O PSB aqui tem um projeto de poder, de hegemonia, e que não dividiria essa questão com nenhum outro. Então, não era uma candidatura de Humberto Costa, era uma indicação do PT para a Frente Popular, que jamais iria acontecer. Então, não foi bem assim. Ele abriu mão. A Frente Popular é que não aceitou que o nome viesse do PT. E foi uma votação em diretório, somente 35 votos, não teve uma discussão mais ampla. Eu não criei problema, porque eu tinha me comprometido com o presidente Lula que eu faria de tudo para ajudar no projeto dele e não criaria caso, porque, Atush, se eu quisesse criar confusão, se eu quisesse fazer levante, eu terminava a candidatura de prefeita e ia rodar o Estado e me colocar como candidata a governadora, e com certeza hoje, se hoje a gente já lidera as pesquisas, sem ter colocado o nome, se eu tivesse feito o que eu fiz lá atrás em 2017, a gente já estaria aí com certeza passando dos 40% de intenção de voto. Não fiz isso porque eu sabia que o presidente Lula ia precisar abrir esse diálogo com o PSB. Eu sei como o PSB é chantagista com o PT Nacional, faz chantagem, faz pressão, não se faz, e na minha opinião não se deve fazer política dessa maneira, de simplesmente chegar e dizer um toma lá da cá, tira um aqui, bota outro ali, senão eu não apoio você, porque se quiser realmente um projeto de país diferente, a gente tem que entrar num acordo de uma maneira distinta. Então, disse ao presidente Lula desde o início que eu não seria um problema para ele, que a eleição de 2020 foi dura, foi um absurdo o que aconteceu aqui, mas que eu acredito que foi importante para o PT. E eu disse a ele que eu queria que essa eleição permanecesse como uma contribuição e não como um problema para as articulações do PT nacional. Mas aí iniciou-se... Sabe qual é o problema, Tuxa? Eu vou ser muito sincera. Aqui tem uma liderança local que gosta de usar meu nome, minha força eleitoral para barganhar. E aí me coloca meu nome, causa um desgaste, para depois ter vantagens próprias e para o seu próprio grupo. É isso que acontece. E, com certeza... Você está se referindo ao Humberto? Estou me referindo a ele, sim. Que, inclusive, hoje em dia ainda continua me acusando de ter um projeto pessoal. Eu não sei que projeto pessoal é esse, que tem uma grande parcela dos pernambucanos querendo fazer parte dele. Porque meu projeto pessoal é trabalhar por Pernambuco. Eu tenho 2 filhas pequenas, tenho uma de 6 anos e uma de 2 meses,
que eu deixo em casa, vou-me embora, vou conversar com as pessoas estado afora, ou então levo comigo, é uma estrutura danada que a gente precisa montar, aquela coisa que quem tem menino pequeno sabe, que leva aquela mudança para onde vai, mas elas vão comigo. Meu projeto pessoal é lutar por Pernambuco. Pelo contrário, diferente dele, que negocia o PT, faz todas as negociações que apequenam o partido em Pernambuco, em prol de fases pessoais, como um mandato de senador que ganhou uma eleição que ele não se elegeria nem deputado estadual. Então, mas eu não quero muito falar sobre esse tema, porque foi justamente esse o motivo da minha saída do PT, e por isso foi tão doloroso sair, porque não foi por uma divergência ideológica, não foi por discordar do projeto que o partido defende, foi porque cada um tem seu limite. A Tuxi, o meu chegou de desgastes internos aqui no PT, porque aí chegou nessa eleição, roda uma pesquisa com meu nome para o Senado, sem eu ser perguntada se queria me colocar para o Senado, se queria me colocar para o governo, ou se eu não queria me colocar nada, se queria continuar deputada federal. E aí, com isso, depois de divulgada essa pesquisa, uma pesquisa registrada, de divulgada, começa o desgaste de manhã, de tarde e de noite na imprensa local, dizendo Marília Reis é vetada pelo PSB, Marília Reis é vetada pelo PT, porque não pode, porque não dá, porque não quer, e com justificativas totalmente despolitizadas, e inclusive porque eu não me coloquei, eu não iria brigar para ser senadora do PSB, um projeto que não me representa, e que eu não sou, e que eu sou oposição a ele há 8 anos. Então, começaram a usar meu nome dessa maneira, e depois de anos de desgaste, chegou no meu limite, e eu escolhi o Solidariedade por ter a certeza de que vai estar apoiando o Lula nacionalmente. Isso para mim pesou bastante, mas foi inviável continuar no PT. E quero dizer o seguinte, para quem diz que é projeto pessoal, aí muita gente diz, mas Marília, você estaria eleita senadora, já seria uma eleição tranquila. Saiu uma pesquisa, acho que foi sexta-feira, em que eu apareço com 46% dos votos para o Senado. Mas eu não estou buscando comodidade, não, Atucha, eu não estou buscando emprego, não. Eu quero trabalhar por Pernambuco, trabalhar pelo Brasil, quero que o presidente Lula saia daqui com 90% dos votos. Aí o PSB já se desesperou, pegaram um avião, foram atrás do presidente Lula para tirar uma foto, para dizer que só ia ter um candidato em Pernambuco. Mas o povo sabe quem estava com Lula no bom e no ruim. O povo sabe que quando o PT estava em baixa, o PSB ataca. Ou então, quando é interessante eleitoralmente atacar o PT, eles atacam, e que eu estou no bom e no ruim. Eu conto a história que até saiu na imprensa na época, em 2002, meu avô, Miguel Arraes, era presidente nacional do PSB, e lançaram Antony Garotinho para presidente. E eu não votava em Garotinho, eu votava em Lula, e fazia campanha, carregava a pasta do meu avô com a camisa de Lula, com o adesivo de Lula, e vou fazer isso onde quer que eu esteja, seja como a estudante que eu era na época, ou como candidata a governadora, pré-candidata a governadora, como sou hoje. Mas, Marília, só para fechar esse ponto, eu não quero ficar muito nessas picuinhas das negociações, mas circulou uma versão de que você, de fato, tinha participado de negociações e dado o seu apoio a essa candidatura ao Senado. Isso não aconteceu, então, pelo que você está relatando. Nunca me incluíram em negociação nenhuma, Atushi. Nunca me colocaram para sentar na mesa. Inclusive, eu acho que se fosse um homem no meu lugar, talvez tivesse sido chamado, né, para negociar. Se fosse um homem com a força eleitoral que a gente tem, né, que a gente conseguiu construir ao longo dos anos, talvez fosse chamado, mas eu nunca participei, nunca fui chamada para sentar à mesa. Eu só participei de uma das reuniões, me pediram para eu me pronunciar, e eu disse que estava havendo uma confusão de critérios, de argumentos, tanto para a aliança quanto para a escolha de qual cargo iria ocupar, de quem iria ocupar, que não podia ser dessa maneira. Foi a única coisa que eu falei, e uma única reunião que foi bastante ampla, porque você sabe que em reunião ampla não se decide efetivamente nada,
A gente sabe que as mesas de negociações acontecem de outra maneira, mas nunca fui chamada para o diálogo, nunca fui chamada para esse tipo de diálogo em que realmente se define e se decide. Até porque, repito, eu não iria brigar para ter para chegar e ser senadora da Frente Popular. Se eu quisesse comodismo, eu chegava lá e aceitava. Depois que fizeram aquela reunião, me desculpem os companheiros, mas um absurdo, porque aí quando eu estava com a decisão tomada de sair do PT, para criarem uma narrativa contra mim, fizeram uma reunião em que, sem eu participar e sem eu colocar meu nome, dizendo que eu seria a indicação para o Senado, mas eu não estava colocando, meu nome não estava posto. Então, foi somente para criar uma narrativa, tentar criar uma narrativa contra mim, para dizer que eu não tinha motivo para estar saindo do PT. Mas o motivo não é uma eleição, não é 2022, não é um episódio, não é um cargo. O motivo foram anos e anos de desgaste público que a gente passou por aqui. E eu fico muito, muito tranquila, porque o povo de Pernambuco, assim, pelo que a gente sente, compreendeu o meu posicionamento. A gente já vai falar de Pernambuco, só quero te perguntar o seguinte, você falou rapidamente sobre solidariedade, né, que ele vai estar apoiando o ex-presidente Lula no seu projeto nacional. Eu queria te perguntar por que o Solidariedade, se havia outros partidos, o que mais pesou na escolha por esse novo partido? O que mais pesou foi essa certeza, foi o primeiro partido fora da federação que informou que estaria coligado formalmente e apoiando o presidente Lula. Foi isso que pesou. E quando tecem críticas, eu pergunto, certo, mas o vice de Lula não vai ser Alckmin? O candidato apoiado pelo PT local daqui não votou pelo impeachment enrolado na bandeira, fazendo aquele discurso agressivo, efusivo. Então, zerou o jogo. A gente tem aqui derrotar Bolsonaro e eleger o presidente Lula. Então, foi realmente isso que pesou bastante na decisão. Marília, um comentarista nosso, jornalista, linguista, o Gustavo Conde, ele fez um comentário muito interessante. Ele fez uma live em que ele disse o seguinte: muitas pessoas, quando saem do PT, acabam se arrependendo depois e ficam menores. Ele falou: a Marília Reis é a primeira pessoa que vai ficar maior depois de sair do PT, e falou que você era uma leoa enjaulada. Tem a ver um pouco com esse relato que você faz, né, de você estar sendo contida dentro do partido que você apoiou lá atrás. E não é nem eu ser contida, sabe, Atucha? Quando falam bem de mim ou quando falam mal, eu não me envaideço quando falam bem, não me entristeço quando falam mal, porque eu sei que o que está em jogo é um projeto, não é a figura de Marília, não é Marília que estava enjaulada, era um projeto que uma boa parcela dos pernambucanos acreditavam e queriam que se concretizasse. Os governos do PSB já estão extremamente desgastados, não estão sendo bons para Pernambuco, são muito rejeitados, conduzem o Estado e conduzem a política de uma maneira muito ruim, que não é bom para a democracia, não é bom para a consolidação democrática, e que, infelizmente, por causa dessa chantagem que fazem, por serem donos do PSB nacional, essa chantagem que fazem com o PT, termina que Pernambuco fica refém desse projeto. O que eu estou fazendo é oferecer ao povo de Pernambuco uma outra alternativa. É isso que eu quero te perguntar. O que é o seu projeto em contraste com o projeto do PSB, que já tem 16 anos? É a ideia verdadeiramente de um governo popular? E aí eu queria que você explicitasse de que maneira você pretende trabalhar caso seja eleita governadora. Beatriz, primeiro a gente, obviamente, seria sim um governo popular e que priorizaria, isso eu posso falar no sentido mais amplo, porque o programa de governo nós vamos iniciar a partir da semana que vem as discussões sobre ele. Mas o que eu posso dizer é que os governos do PSB hoje são um celeiro de projetos piloto que geram propaganda bonita na TV e que não trazem efetivamente um desenvolvimento para o Estado. O Estado de Pernambuco parou. A infraestrutura que se oferece no interior do Estado, por exemplo, impossibilita que o desenvolvimento chegue até o interior. Suape está numa decadência que o governo perdeu o controle. Se a gente for olhar a questão hídrica, a questão de abastecimento de água, mesmo com a transposição do São Francisco,
o, mesmo com a transposição do São Francisco, não se conseguiu fazer que a água chegasse nas torneiras dos pernambucanos. Então, eu acho que essa questão da água é essencial, a questão de infraestrutura para o interior é essencial. Ultimamente começaram com um tal de projeto retomada, que toda eleição dão várias ordens de serviço e a obra para. A gente está preparando um relatório de obras paradas e pesquisando a situação de cada uma e de acordo com cada região. Nós vamos fazer lançamento da nossa candidatura em cada região do estado e, em paralelo a esse lançamento, discussão com a população local dos problemas e buscar oferecer soluções técnicas e possíveis. Pernambuco é um estado que tem um potencial muito grande, tem uma diversidade muito grande também. Quando a gente conhece bem Pernambuco, sem dúvida, a gente consegue fazer que ele se desenvolva e que o povo de Pernambuco seja mais independente, coisa que não tem acontecido. A política do PSB é uma política de tomar lá da cá, de priorizar, de perseguir adversário, de priorizar um aliado aqui, outro ali, deixar outro aliado ali no cantinho também, sem atenção. Então, é uma questão muito complicada o que acontece no Estado. Anísio Barreto mandou aqui essa mensagem das enchentes, realmente é um papel da Prefeitura, mas o governo do Estado tem seu papel também com o investimento e a priorização da Compesa, que é a Companhia de Abastecimento e Saneamento básico aqui do estado de Pernambuco. A Compesa tem sido sucateada há muitos anos. É como se quisesse dizer, olha, o poder público não tem condições de cuidar, a gente tem que entregar para o privado. Já faz cerca de 10 anos que tem esse problema. O Recife é uma cidade que sofre muito com alagamento, com enchente, e que não é bem enchente, né? Enchente já houve um dia, mas sofre muito com alagamentos graves, sérios, e que é necessário haver uma parceria entre Estado e Prefeitura para a solução desse problema. Como é que você está vendo, Marília, a questão do emprego no Nordeste, especificamente em Pernambuco, né? Porque Pernambuco foi um dos estados mais atingidos, né, de certa maneira, por Lava Jato, paralisação, refinaria Abreu e Lima, muita coisa parou no estado. Queria te pedir para dar um retrato para quem não está conhecendo, não acompanha de perto a situação hoje social em Pernambuco. Pois é, Pernambuco é um dos estados com maior índice de desemprego e é consequência dessa parada, dessa estancada no desenvolvimento que houve no estado nos últimos anos. Então, existiu esse problema, obviamente, da Lava Jato, que buscou quebrar um setor do país, mas falta também tomar as rédeas do problema. Quando a gente olha, por exemplo, Ceará e Bahia são estados governados pelo PT, que sofrem perseguição do governo federal também, mas que crescem hoje mais do que Pernambuco. Então, tem que tomar conta da infraestrutura, tomar conta do turismo, como eu falei, do potencial de cada região do nosso estado, que é bastante diverso. Marília, e aí quero te perguntar também, tem muitas críticas ao PSB aqui nos comentários, logo depois daquele seu encontro com o ex-presidente Lula, também houve um tom de ameaça na fala do Carlos Siqueira, dizendo que o Lula não ousaria subir em 2 palanques, enfim. Eu queria te pedir primeiro para falar como é que foi a sua conversa com o ex-presidente Lula, como é que ele te recebeu, e como é que você viu também a fala logo posterior do Carlos Siqueira. Atuxa, eu nunca conversei com o presidente Lula para estar divulgando a conversa, né? Mas eu Não, posso claro, dizer mas, que foi... mas só o ambiente, o tom, vamos dizer assim, quer dizer, como é que... Não tem como conversar com o Lula e ser ruim, né? Não tem, eu nunca, não tem como, porque ele é uma figura, assim, tem um carinho muito grande por ele, e sou muito grata pela oportunidade de ter essa aproximação, de ter construído essa aproximação com o presidente Lula. Eu acho que eu sou muito privilegiada, porque convivi bastante com a Arraes, eu era a neta mais velha dele, andava muito com ele, a gente tinha uma relação bastante próxima. Tenho essa oportunidade de ter essa proximidade com o presidente Lula. Então, foi uma conversa muito tranquila, descontraída, respeitosa. Ele já sabia da minha decisão, obviamente. E eu quis lá comunicar a decisão de sair do PT, até porque entrei no PT com ele assinando minha ficha.
e dizer que meu apoio a ele era incondicional. Não interessa o que acontecer, não interessa a chantagem que ele vier a sofrer do PSB, aqui nós vamos fazer a campanha do presidente Lula. Foi muito tranquilo, foi muito bom, porque não tem como ser ruim uma conversa com ele, não. Ou seja, incondicional mesmo que ele não possa, por uma razão política qualquer, não estar no seu palanque no primeiro turno. Isso. Eu não sei o que é que chamam isso de palanque, é porque, sabe o que é isso, Atucha? É medo que o PSB tem, viu? Sabe por quê? Eles estão acostumados a resolver a campanha, a resolver a eleição antes da eleição, a tentar ganhar de WO. Eles mexem uma pedra ali, outra aqui, conseguem minar uma candidatura, retirar um candidato daquele lado, queimar outro candidato, fazer alguma fake news, algum absurdo, alguma sujeira com outro candidato ali, e quando chega na eleição, a eleição está resolvida, eles ganham de WO. Esse meu movimento mudou totalmente as pedras do tabuleiro, né? Mudou o jogo aqui em Pernambuco. Porque eles sabem que mesmo seja qual for a chantagem que eles fizerem com o presidente Lula, o povo de Pernambuco sabe quem é que se identifica de verdade com o presidente Lula, me conhece, sabe há quantos anos, eu tenho 14 anos de vida pública, e nesses 14 anos defendendo o presidente Lula na linha de frente, então não é um palanque, é o quê? O que é isso que eles chamam de palanque? É exclusividade? Lula é propriedade de alguém? Não, Lula é propriedade do povo do Brasil, da mesma maneira que eles não são proprietários de Arraiz, é porque não tem quadro, não tem liderança, não tem projeto, tem um projeto de poder. Então fica se escorando nas imagens de Lula, de Arraiz, de Eduardo, de um monte de gente, mas não tem uma personalidade própria, não tem um líder para estar ali mostrando qual é o caminho, o que é que quer, e adquirindo a confiança das pessoas. Então, é isso que eu procurei fazer. Eu sou neta de Arraiz, com muito orgulho, tenho esse privilégio de ser neta dele, de ter convivido com ele. Voto no presidente Lula, apoio o presidente Lula incondicionalmente, mas Pernambuco sabe que eu sou Marília, que eu tenho minha forma de pensar e ainda bem que eu sou muito respeitada por isso. Não, claro, você tem a sua identidade. Agora, queria perguntar, então, assim, quer dizer, olha, você falou, Lula, o ex-presidente Lula não é propriedade de ninguém, é propriedade do povo brasileiro. A fala do Carlos Siqueira, você encara que foi uma ameaça ao ex-presidente? Sem dúvida, sem dúvida. É o que eles vivem fazendo, chantageando o PT nacional, usando Pernambuco. E em São Paulo, por exemplo, Márcio França vai ser candidato e contra Haddad, quando é uma grande prioridade do presidente Lula eleger o governador de São Paulo, porque faz parte da construção de forças que vão nos ajudar a mudar a sociedade do Brasil. Então, mudar o projeto de sociedade que está aí. Meu avô Arraes dizia que para cada ano de um governo neoliberal, de um governo destruidor de direitos, era necessário 4, 5 anos de um governo progressista para recuperar. Então, o PSB pode colocar candidato para atrapalhar a prioridade de Lula, mas aí aqui em Pernambuco eles ficam apavorados comigo, é um medo que não existe, e já começaram a ter fake news, já disseram, eu estava essa semana, esse final de semana eu fui na região do Agreste, e aí já estavam fake news rolando nos grupos de que eu ia acabar com o programa Mãe Coruja, é um programa que dá um suporte as mães quando dão à luz, as crianças. Eu digo, mas é muito bom mesmo, uma fake news dessa para cima de mim, eu que sou mãe, eu que acabei de dar à luz, então inventam fake news para cada setor e começam a tentar desgastar a imagem da pessoa. O candidato dele estava lá dizendo que eu tinha projeto pessoal. Pelo amor de Deus, vão fazer a campanha de vocês, porque eles não sabem, eles não têm o que mostrar para Pernambuco, eles não têm o que dizer. O que eles têm é tentar surfar na popularidade do presidente Lula e desgastar de maneira muito suja a imagem dos seus adversários. Gustavo Conde, que está nos assistindo, mandou um abraço para você, que falou que Marília era uma leoa enjaulada. Você falou que era um projeto popular que estava enjaulado. Estava enjaulado em Pernambuco, né?
Tem duas perguntas polêmicas aqui. Antes eu quero agradecer Ed Carlos, que está nos apoiando, Sônia Lacerda também. Uma da Leila, que pergunta se haveria uma chance de você retornar ao PT no futuro. E Glauber, que pergunta por que você critica o PT de Pernambuco se o PT somente cumpre as ordens do Lula. Ontem Humberto Costa afirmou que retirou a candidatura dele a pedido do ex-presidente Lula. Então, são duas questões. Se um dia você voltaria ao PT e por que essa crítica, se é uma política do próprio PT, né, de construir as suas alianças? Veja, porque é a forma violenta, Tuxa, Marília, a forma agressiva. travou, já volta. Peraí, já ela volta. Voltou. Para mim também. Então só oscilou um pouquinho, mas era isso. Então, você chegou a pegar as questões, não? Quem foi? Me diz só o nome das pessoas. Então, por exemplo, a Leila perguntou se um dia você voltaria ao PT e o Glauber perguntou se você por que você critica algo que faz parte da própria política de alianças do ex-presidente Lula. Leila, só o que vai e não volta é fumaça, viu? Aqui a gente diz isso. Mas, Glauber, veja bem, primeiro, essa candidatura de Humberto Costa era uma fantasia. Era uma fantasia, não existe. Não existia o PT indicar candidato a governador apoiado pelo PSB. O PSB ia fazer um boneco de pano e botar candidato a governador, mas não iria apoiar um candidato de fora do partido. Isso aí seria impossível. Agora, existe a diretriz nacional, mas lembrando a você que em 2020, apesar de haver a diretriz nacional, houve todo aquele desgaste durante mais de um ano e durante o período de construção de chapa e de discussão de coligação e tudo isso, né? Houve esse desgaste, apesar da orientação nacional, mas nem sempre, Glauber, é só o objetivo. O objeto em si é a forma, é a agressividade, é a misoginia, são os anos de desgaste. E alguém comentou a questão das figuras que saíram do PT e tiveram, enfim, que saíram mal, não é? A gente, na verdade, eu acho que está bastante compreendida a razão da minha saída do PT. Aqui em Pernambuco, chegou um momento que eu tinha que ficar dando explicação de por que eu continuava. Eu dizia, minha gente, eu tenho que continuar no projeto do presidente Lula enfim, e a gente saiu, o povo de Pernambuco entendendo por quê. Eu acredito muito, Atushi, que na vida a gente precisa tomar as atitudes políticas com justificativa. Não dá para a gente tomar atitudes inexplicáveis. Por exemplo, Jarbas, Jarbas, depois de passar anos e anos fazendo oposição ao PT e a Lula, em 2018 estava lá fazendo o L de Lula para ganhar voto, para ganhar eleição. O senador Jarbas, com todo respeito à sua história, apesar dele não ter respeitado a história do meu avô, mas eu costumo respeitar a história das pessoas. Então, eu não acho que vale qualquer coisa para ter um cargo, para estar no poder. Então, como meus posicionamentos, mesmo os movimentos mais bruscos que eu faço na política são compreensíveis e justificáveis, então eu acho que isso é que está nos levando a essa situação de agora. Marília, você está recebendo aqui mais saudações. Quem está te mandando um abraço agora é o Zé de Abreu. O Zé de Abreu está nos assistindo aqui, mandando um grande abraço para você. Eita, eu falo com ele quase todo dia. É nosso amigo. Aperrei ele. O Mário Pradal faz uma pergunta muito interessante, porque isso tem um significado. Às vezes as pessoas também, Marília, eu queria que você falasse pela primeira vez sobre isso. As pessoas tratam a sua questão com o seu primo, João Campos, prefeito de Recife, como se fosse uma briguinha de família, né? E não como uma disputa de projetos políticos que não são, vamos dizer assim, os mesmos, né? Por quê? Porque houve um jantar recente em São Paulo, em que João Campos e Tabata Amaral, deputada namorada dele, falaram com empresários, e um empresário, inclusive, olha, parabéns pela atuação no Congresso e tal, e Tabata falou, inclusive, o seguinte, olha, vamos estressar ao máximo o programa do ex-presidente Lula. Quer dizer, ou seja, puxar o programa talvez para uma linha mais liberal, que é o que ela representa hoje, né? Então, o Mário Pradal está fazendo essa pergunta. Mário, durante a campanha você perguntou a seu primo se Dona Renata iria ter influência na gestão. Esse papel hoje é de Tabata. Eu não quero te pedir para fazer nenhuma... Quer dizer, não é questão de briga de família, mas eu queria que você falasse qual que é a sua divergência com o seu primo João Campos. Como é que você viu aquela fala de que tem que estressar o projeto do ex-presidente Lula?
Mário, essa pergunta eu acho que deve ser feita a ele, né? Ou a ela, não sei, a mim não. Mas as falas naquele jantar, eu não sei o que estava acontecendo com eles ali, porque eu nunca vi era uma tragédia atrás da outra, um falando e o outro completando, né? Bem, mostra claramente que a aliança com o PT é puramente oportunista, que não é uma aliança visando a um projeto de sociedade. É uma aliança oportunista, porque o presidente Lula tem uma popularidade muito alta aqui em Pernambuco. A gente pelas pesquisas, analisa que ele tem mais de 65% de intenção de voto e que influencia desses eleitores, dessas pessoas que dizem que votam nele, 60% delas votam em quem está com ele. Então, o que eles querem é isso, eles não estão preocupados com o Brasil, como você falou, ela quer estressar o programa de governo do presidente Lula, quer que o programa vá mais para uma linha que nós discordamos. Então, não é uma aliança programática de verdade, é uma aliança oportunista e eleitoral. Perfeito. E a questão da. Quando você, por exemplo, é confrontada com matérias que falam assim, é uma briga entre primos, é uma briga de família, como se fosse assim uma novela, né? E os primos resolveram brigar. Como é que você aborda esse tema, Marília, por favor? Eu me sinto bem ofendida, sabe, Atushi, porque não é isso. Inclusive, sequer convivo, nunca tive convivência assim com o João Campos. Nossa diferença de idade é bastante grande. Quando eu rompi com o PSB, eles tomaram com o fígado, né, essa questão, porque aqui em Pernambuco, quem é pernambucano sabe, quem discorda deles é tomado como inimigo. Eu nunca aprendi a fazer política desse jeito. E não tenho convivência nenhuma. Para mim, ele é um adversário político como qualquer outro e que deveria me respeitar, como os outros também respeitam. Perfeito, ou seja, isso está no campo da política, né? Não está no campo de Lógico, lógico. família, para deixar claro. Bom, o Ed Carlos está dizendo: parabéns, Marília fez a coisa certa, agora voto em Vossa Excelência. Já era para ter feito isso em 18. Só lamento, o PD perdeu de cara 200 mil votos. Marília, eu queria te perguntar também sobre o quadro nacional. Não, a Leila ela tem razão, na verdade a sua pergunta não foi polêmica, né? Eu coloquei a palavra polêmica, a sua pergunta de fato não era polêmica, ela só perguntou se Marília um dia voltaria. Eu errei aqui ao formular a pergunta, né? E o Marcos Perucci está dizendo: PSB vai tomar um checkmate com a Marília em Pernambuco. Eu queria te perguntar, Marília, como é que você está vendo o quadro da eleição nacional? O ex-presidente Lula está numa liderança ultra folgada em Pernambuco. Se eu não me engano, ele tem quase 80% dos votos, ou até mais aí no estado. E queria te perguntar sobre a importância de ter um projeto em Pernambuco efetivamente alinhado com o projeto do governo federal. Como é que você está vendo o quadro nacional em Pernambuco e essa necessidade de um alinhamento? Porque a gente está falando do PSB, você tem uma adversária que é bem pontuada nas pesquisas, que é do PSDB. Né? Muitas pessoas estavam dizendo: olha, o PSDB pode vencer a eleição em Pernambuco também. Então, eu queria te pedir para falar sobre o quadro nacional e essa importância de ter o Estado e o país na mesma direção. É importante, Atus, porque a fase boa que Pernambuco viveu não foi por acaso. Não foi porque Lula é bonzinho ou porque saiu de Pernambuco. Não, é porque o projeto de país que o PT vislumbra é um projeto que visa diminuir as desigualdades regionais. É fazer que o Nordeste passe a crescer e não simplesmente a viver com as migalhas do Sul e do Sudeste. Isso se faz também com transferência de renda, com ascensão da classe trabalhadora. Quando você tem uma população do Nordeste que pode consumir iogurte, por exemplo, que pode consumir alguns tipos de produtos, você consegue também atrair fábricas, indústrias enfim, desses produtos e dessas matérias, não é, primas. Quando você fortalece e efetiva, por exemplo, o projeto da Transnordestina, era um dos últimos grandes sonhos do meu avô Miguel Arraes, era essa ferrovia transnordestina. Você interioriza o desenvolvimento também, né? Então, tem que ser, sim, um projeto alinhado, porque tem que estar na mesma visão, na mesma linha de ascensão social. A gente vê que as elites brasileiras até toleram uma democracia, desde que ela não venha acompanhada da soberania nacional e da ascensão da classe trabalhadora.
Então, tem que ter um governo que aproveite essas oportunidades que o projeto de país que o presidente Lula representa hoje vai trazer para Pernambuco. Muito bem. Marília, e aqui deixa eu ler esse comentário aqui também de Jesus Padilha, dizendo: Marília, se eleita, você comporia com o PT. A propósito, você me convenceu, terá meu voto 100%. Vamos imaginar, você uma vez eleita, num projeto popular, quer dizer, com quem você governará ou governaria nesse cenário pós-eleição? Claro que governaria com o PT, tanto o PT nacional quanto o local. Eu acho que a gente está na hora de unir. Eu, infelizmente, não consegui internamente, não tive sucesso nessa minha visão de a gente buscar uma unidade, seja interna, seja externa. Então, a gente está na hora de unir o país para recuperar o Brasil. Então, obviamente que estaria junto com o PT e com forças progressistas e com quem quer melhorar Pernambuco, com quem tem ideias e visões para o desenvolvimento do nosso estado e para melhorar a vida das pessoas, do povo de Pernambuco. Perfeito. Então tem mais uma pergunta. E mais, viu, Padilha? Mesmo que uma boa parte das lideranças do PT estejam até batendo bastante, mas com certeza eu no governo chamarei para conversar, que tem muita gente boa, muita gente competente, muita gente que pensa o Estado, que pensa a educação, que pensa a saúde e que contribuirá bastante com Pernambuco. Bom, Sputnik está dizendo assim: Marília, sempre quis votar no seu avô, mas não tinha idade. Agora me vingo votando em você toda eleição. Mandando um abraço aqui. E Lud Gleidson fala assim: Marília, como você analisa o boicote do senador Humberto? Vamos deixar de falar de Humberto, de Gleidson. Já falamos demais dele. Deixa eu quero te perguntar outra coisa, essa bem polêmica. Como é que você viu essa decisão, essa iniciativa do Jair Bolsonaro de retirar Fernando de Noronha de Pernambuco? É de um absurdo sem tamanho, principalmente porque a gente sabe que o que ele quer é passar a boiada mesmo, né? Fernando de Noronha não é só um destino turístico, é um berçário ambiental, é um símbolo de preservação ambiental e que precisa ser mantido e vigiado, cuidado de perto. Eu já acho até que hoje em dia é muito grande o limite, né? Muito alto o limite de visitantes diários. Eu acho até que já deveria ter uma limitação maior, e o que a intenção de Bolsonaro é lucrar, é levar grandes cruzeiros, é fazer de lá um destino turístico que vai prejudicar muito o meio ambiente da ilha. Então, é inviável, é um absurdo, a gente não pode deixar que isso aconteça. E Fernando Noronha é muito simbólico, né? Porque Arraes foi preso em Fernando de Noronha, no golpe militar, passou 11 meses lá, na época a ilha era uma prisão, e ele recuperou Fernando de Noronha para Pernambuco quando era governador, quando voltou do exílio e se elegeu governador. Então, é bastante simbólico que Fernando de Noronha continue com Pernambuco e que a gente implemente lá diversas outras políticas públicas, como, por exemplo, a maternidade. Há muitos anos, ninguém nasce em Fernando de Noronha, porque não tem uma maternidade. As mulheres, quando ficam grávidas, com 7 meses, têm que vir para o Recife e ficar esperando aqui para dar à luz. Bom, vamos lá. Vamos então seguir com uma pergunta aqui de um eleitor pernambucano, Marcos, perguntando: Marília, sou de Caruaru, sou petista, mas vou votar em você. PSB não dá mais. Você tem projeto para o Agreste? Ele pergunta. Márcio, Caruaru sofre um problema em relação à água muito sério, como você sabe, e água vai ser prioridade no nosso governo. Então, sem dúvida, a prioridade número 1 para a região vai ser essa. Mas Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritamos, é um polo econômico importantíssimo e que a gente tem que oferecer infraestrutura, cuidar dos empresários e não simplesmente cobrar imposto, perseguir, como a gente tem visto o governo fazer, porque é um polo que gera emprego, que gera desenvolvimento, que qualifica as pessoas. A gente tem que fazer que os jovens da região tenham a oportunidade de não só estarem ali costurando, claro, ganhando seu dinheiro com a confecção, mas que também possam se qualificar. A gente ter mais pessoas se qualificando para saírem sendo estilistas, fazerem seus desfiles, estudando moda, enfim, se qualificando para serem independentes e ganharem o mundo.
Duas perguntas aqui, Marília. Estão vindo comentários muito interessantes. Tem um perfil aqui, LD, está dizendo o seguinte: Marília, existe possibilidade de desistir da candidatura e concorrer ao Senado com alguém da oposição ao PSB ou não, ou se você vai até o fim com a candidatura ao governo, né? E o Sandro fala assim: Lula deveria apoiar Marília porque ela é muito mais conhecida e competente do que o candidato do PSB. E aí eu queria te perguntar também sobre o candidato do PSB, que é o Danilo Cabral. Como é que você vê o fato dele ter votado a favor do golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff? Então tem essa pergunta: se você desistiria da candidatura para concorrer ao Senado, e a sua opinião sobre Danilo Cabral também. Atucho, eu sou a favor de que haja uma composição das forças de oposição contra Bolsonaro. Aqui a gente vai ter um candidato que apoia Bolsonaro e outros candidatos que estão praticamente sem palanque presidencial. Então, o que eu defendo é que haja uma composição, mas uma composição estratégica e de quem tem mais viabilidade, de fato, de derrotar o projeto de poder do PSB. Hoje, a nossa candidatura é a melhor colocada nas pesquisas, então não faz sentido haver essa pergunta, como eu falei. Eu não estou buscando comodidade. Se eu quisesse comodidade, eu ia brigar para ser senadora lá, da Frente Popular, e acabou-se, né? E aceitava tudo isso que está acontecendo com Pernambuco. O meu projeto é para Pernambuco, e por isso que a gente se coloca como candidata ao governo do Estado. Bem, sobre o voto de Danilo, né, eu acho que não é só o voto, né? Isso aí foi um episódio horrível da história do Brasil. Eu lembro, a gente assistiu essa votação lá no Marco Zero, num telão, e foi de uma tristeza, de uma vergonha do Congresso naquele momento terrível. Mas o problema não foi somente o voto, é todo o posicionamento do PSB ao longo dos últimos anos, de oportunismo, de quando for conveniente bate no PT, quando é conveniente busca o PT e vira lulista de carteirinha. Não existe uma coisa dessa. É inacreditável que a gente tenha que submeter o povo de Pernambuco a isso. Bom, vamos lá. Eu vou ler o comentário agora do nosso querido desenhista João Pedro, que já te desenhou. Tive a honra de ter feito um desenho em homenagem a você nessa semana, dia 31. Lula estará na Bahia num evento e vou conhecê-lo pessoalmente. Então, João Pedro aqui mandando um abraço. Para fechar aqui, Marília, eu sei que você está com a agenda corrida, a gente também está com o horário estourando. Rodrigo Lopes dizendo: Marília tem tanto potencial que já vejo largando o governo em 2026 para ser candidata de Lula à presidência da República. O pessoal já está enxergando muito lá na frente. E Walter Pípolo está dizendo: estou mudando meu voto para Pernambuco e vou de 13,21, mas no segundo turno vou de 13,77. Sandro Paes se tornou assinante também. Marília, eu acho que a gente conseguiu aqui nessa entrevista explicar bem, na verdade, as circunstâncias da sua saída do Partido dos Trabalhadores, né? E essa escolha pelo Solidariedade e também o seu projeto para o governo. Então, te passo para fazer uma fala final, né, caso você queira arredondar aqui, e falar, né? Você começou dizendo que foi muito difícil para você tomar essa decisão. Agora você vai para uma campanha que vai ser muito difícil, vai receber muitos ataques também. Então, passo para você fazer um encerramento aí dessa nossa entrevista. Pois é, mas meu couro já está grosso, viu? Eu receber ataque, mas meu couro já está grosso. É bom, olha, Atushi, a gente aprende muito na derrota, né? E nós tivemos uma derrota eleitoral, não considero que foi uma derrota política, fiz a campanha da forma como eu acredito que tem que ser feita a política. Eu acho que o povo de Pernambuco não merece essa baixaria que o PSB gosta de promover, e vou conduzir a campanha também dessa mesma maneira. Espero que agora todo mundo sabendo, né, qual é o modus operandi, que nos ajude nessa defesa que a gente precisa fazer de todo esse modo baixo de conduzir a política. Queria te agradecer ao apoio de sempre, agradecer a força, as torcidas, a vibração, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, dizer a vocês que quem não me seguir nas redes sociais, procure aí Marília Arraes no Facebook, no Twitter, no Instagram. Segue a gente, compartilha, comenta, dá a tua opinião. Em breve a gente vai começar a fazer as discussões do programa de governo e vai abrir online também para participação, para enviarem propostas, para a gente escutar também quais são as questões, os gargalos de cada região, e vai ser muito bom contar com a participação de vocês.
Muito obrigada, Tuxo. Obrigada a todos que estão nos assistindo, todos que participaram, que mandaram pergunta. E até a próxima. Obrigado, Marília. Até a próxima. Boa sorte e sucesso. Valeu. Obrigada.